Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. Eu assisti a primeira temporada de uma série da Apple chamada Ruptura, Severance, que é uma série que vários alunos tinham me indicado há muito tempo, eu esqueci, deixei passar e lembrei disso recentemente. Acabei assistindo aos 9 episódios da primeira temporada e assim, fazendo binge-watching como há muito tempo eu não fazia. Fiquei fascinado pela série. Ela foi criada por um cara chamado Dan Erickson e ela tem como produtor executivo Ben Stiller, que também dirigiu, se não me engano, 5 ou 6 dos 9 episódios dessa primeira temporada. Os outros episódios foram dirigidos por uma irlandesa chamada Aoife McArdle. E é uma série que tem uma premissa fascinante, que basicamente ela se passa... Tem uma empresa chamada Lumen que criou uma tecnologia, um chip que implanta no cérebro dos funcionários, e quando esses funcionários estão na empresa, eles não se lembram de nada da sua vida exterior, quem eles são, se tem parentes, se tem filho, o que eles fazem, quais são os hobbies, não tem nenhum tipo de memória da vida externa. E quando eles saem do trabalho no final do dia, eles não têm nenhuma memória da vida deles dentro da empresa. Então é como se eles tivessem realmente duas personalidades e uma não tem consciência da outra. E isso, claro, é uma premissa extremamente angustiante, principalmente para aqueles que vivem, os chamados INIs, que vivem dentro da empresa, a versão deles, a consciência deles de funcionário, porque é uma rotina só de trabalho. Quando eles entram no elevador para ir embora, é quase como se o elevador fecha e imediatamente abre, eles já estão no dia seguinte, porque eles não têm qualquer tipo de memória do que aconteceu lá fora. Então é uma vida contínua de trabalho. É claro que uma premissa como essa, ela imediatamente ela se apresenta como uma alegoria, né? E é uma alegoria que ela é muito martelada. Não, martelada não é um bom termo, porque quando se fala martelada dá a impressão que não há sutileza, que os realizadores estão, olha, não. E é uma série que eu acho que ela tem sim, ela contém uma sutileza narrativa que é admirável. Mas não é difícil compreender como existe um comentário muito claro na série sobre uma rotina e um mundo que a gente vive cada vez mais, em que mais e mais e mais é exigido da classe trabalhadora e, inclusive, em detrimento da sua vida pessoal. E mais do que isso, existe uma questão que eu acho também fascinante, que é o fato de que essas pessoas que estão trabalhando dentro que não tem memória nenhuma, elas também não fazem a menor ideia do que a empresa faz. Porque o trabalho deles é um trabalho burocrático, um trabalho de jogar números, enfim, separar números numa tela de computador. Eles não sabem que números são esses e eles não questionam. Então, também tem um pouco de um comentário sobre a responsabilidade pessoal diante de, por exemplo, as ações de um governo com o qual você não concorda e você acaba sendo cúmplice ao fechar os olhos e só fazer o que você só fazer no meu trabalho, ou de funcionários de empresas que obviamente fazem mal terrível à sociedade, mas não, eu sou simplesmente um burocrata dentro dessa empresa. Então, a negação da responsabilidade pessoal dentro das ações desse governo, dessa empresa, etc. Tal. Existe uma alegoria em relação a isso também. Principalmente dentro de um contexto das empresas de grande tecnologia. Existe uma coisa, uma natureza impessoal, fria, sem personalidade, com as paredes brancas, com os longos corredores, que remetem muito a uma estética que a gente comumente associa às grandes empresas de TI, principalmente no Silicon Valley, nos Estados Unidos. Então existe uma série de alegorias e de comentários sociais inseridos na trama que são muito interessantes. Mas isso, e eu gosto também disso bastante na série, isso não se torna mais importante do que os personagens. Porque essa é uma série que muita gente teria tendência de assistir querendo solucionar os mistérios. Essa série oferece vários mistérios. Quem é fulano de tal? Qual é a natureza dessa pessoa? O que essa empresa faz? Qual o propósito dessa empresa? Como eles fazem isso? O que acontece? Ok, né? A série tem esse lado Lost, digamos assim, de apresentar uma série de perguntas. Mas as perguntas não são mais importantes do que os personagens. No mínimo, os personagens são tão importantes quanto a trama e as revelações. A gente passa a se importar com os personagens, né? O Adam Scott, que é o protagonista, que é um cara que recebe uma promoção, porque o melhor amigo dele, que era chefe dele, aparentemente é demitido, e ele tem que assumir a chefia do departamento, mas o departamento, na verdade, conta só com 4 pessoas. Ele, o Irving, que é vivido pelo John Turturro, que é um ator maravilhoso, e o Dylan, que é também vivido por um ator sensacional chamado Zach Cherry. E aí chega uma pessoa nova, e essa é a premissa da série. A série começa com a chegada dessa funcionária nova, que é a Haley Orr, vivida pela Britt Lower, e ela não se adapta
inicialmente aquela rotina, quando ela percebe o que é a realidade dela. Mas ela não pode se demitir, porque a única pessoa que pode pedir demissão é a consciência externa dela, a pessoa que, na verdade, foi contratada, né? Ela trabalha, e, de novo, como uma escrava. É um trabalho que ela não tem direito, ela tem que trabalhar o tempo inteiro, porque na percepção desses personagens, eles só trabalham o tempo inteiro, não tem direitos, não pode nem pedir demissão, é limitado o tanto que eles podem comer durante o dia, eles têm direito a 2 tokens para tirar na máquina por dia, enfim. E ressaltando aquela alegoria que eu falei no começo. E essa dinâmica entre os personagens é a base da série, né? A maneira como, por exemplo, o personagem principal, o Mark, vivido pelo Adam Scott, brilhantemente, como ele começa a se despertar aos poucos para a realidade pavorosa do que ele está vivendo. De um funcionário que aceita ser um funcionário para o bem da empresa, até o momento que ele começa a se questionar o que está acontecendo aqui, né, qual que é a natureza, que natureza perversa é essa, o que aconteceu com o meu amigo que foi demitido. E é um despertar que passa muito pela dinâmica estabelecida com essa personagem nova, que de certa maneira ela tem um papel muito importante narrativo, como uma ferramenta de roteiro, que é servir como um avatar do espectador no sentido de que ela não conhece nada daquilo ali. Então ela é uma desculpa para os personagens apresentarem, explicarem para ela os conceitos da série, sem que soe necessariamente como diálogo expositivo, porque eles estão explicando para um personagem. Mas ela também não é simplesmente uma ferramenta de roteiro, porque ela tem personalidade e através da rebelião dela, da rebeldia, da inquietação, ela move os demais personagens que também têm as suas personalidades estabelecidas. O Dylan, que é um cara que ele só pensa, ele tem um orgulho danado de ser um funcionário que sempre bate recordes, e o personagem do John Turturro, que acaba revelando um lado romântico, um lado poeta, digamos assim, com uma alma artística que a gente não suspeitava no início, e que vai levá-lo a ter, como eu falei, esse vídeo tem spoilers, e que vai levá-lo a estabelecer uma... só desliguei o negócio de bateria aqui. Que vai levá-lo a ter uma relação amorosa, que eu nunca esperei isso, assim, de ter de torcer tanto por um casal formado por John Turturro e Christopher Walken. Inesperado, eu não esperava esse casal. E é um casal pelo qual o espectador torce desesperadamente, né? É uma relação de afeto tão bonita, tão delicada, e é construída de uma maneira tão linda e delicada que enfim, é encantador demais. E tem, claro, também a Patrícia Arquette, e um outro ator que eu não conhecia, chamado Tilman Trammell, que faz o subordinado dela, e os dois são sensacionais. O Tilman Trammell, por exemplo, ele tem um olhar, uma gentileza no olhar e uma afabilidade que o torna ainda mais ameaçador. É um trabalho, uma composição excepcional. E a Patrícia Arquette, idem, com uma personagem que tem uma natureza, enfim, misteriosa. Mas ela desperta medo. De um ponto de vista de direção de arte, o trabalho que é feito nessa série é maravilhoso. Porque, primeiro, a decisão de situar a história no inverno é muito inteligente, porque cria uma continuidade entre o ambiente cheio de brancos, de paredes brancas, aquele ambiente sem personalidade, frio, de dentro, com o mundo tomado pela neve fora. Cria uma continuidade. Ao mesmo tempo que há diferenças que são óbvias, né? Porque o mundo externo tem outras pessoas, tem mais sons, tem mais uma música, tem cores, mas tem uma continuidade também dessa frieza, porque o personagem, o protagonista, esteja fora, esteja dentro, ele vive um cotidiano de tristeza, porque ele é um viúvo, enfim, e foi um dos motivos que o levaram, inclusive, a aceitar esse trabalho, poder se livrar do luto, pelo menos por 8 horas por dia. Então, essa continuidade. Mas não é só a questão dos corredores estreitos, claustrofóbicos, né? É uma série, a primeira temporada ela gera uma claustrofobia no espectador, que é uma coisa impressionante, você sente aquela prisão. Mas também os ambientes diversos, a sala em que ele se encontra, por exemplo, uma sala ampla, com contorno o verde também, uma outra cor que domina bastante o ambiente da Lumen, e um verde de um tom também, que ao mesmo tempo ele é triste, mas ele é opressivo. E a sala é uma sala longa, e o cubículo deles é um cubículo que fica bem no centro, então assim, ainda mais oprimido, teto baixo, outra decisão excelente da direção de arte, porque cria ainda mais, ressalta a claustrofobia, o fato de eles estarem, né, presos ali.
A simetria aí, eu estou falando de ponto de vista de direção, a simetria nas composições do Ben Stiller, que gera, essa simetria gera mais uma vez essa sensação, também ressalto, de claustrofobia e de que você tem que se comportar e fazer parte de algo que é maior e você não pode questionar, você tem que ajudar essa simetria a se manter simétrica, e que se contrapõe a momentos em que ele desloca os personagens para os cantos do quadro porque eles estão sendo oprimidos, ou porque eles estão deslocados, ou porque eles estão confusos, mas existe um jogo muito inteligente visual entre a simetria e o deslocamento, a falta de simetria na composição dos quadros. E aos poucos, à medida que a série vai se desenvolvendo, ela realmente cria um clima que é um clima tão... e uma lógica visual que é tão forte que qualquer desvio desses padrões, dessa estrutura visual, dessa lógica visual, o espectador percebe e reage emocionalmente a ela. Um exemplo, os movimentos de câmera na série, eles são muito deliberados. Eles remetem a um automatismo e a uma artificialidade. Eles não são orgânicos, eles não são naturais, não são movimentos, estou falando de movimentos de câmera, não são movimentos, né, que você associa a movimentos humanos, seja numa panorâmica ou nos travelings pelos corredores, né? Não é algo que existe qualquer tipo de oscilação. Os quadros são quadros muito estáveis. Até que você tem, eu não vou lembrar se é no oitavo, sétimo, oitavo, nono episódio, mas é pro final da temporada, você tem uma confraternização, que é um prêmio que eles recebem, não é o Waffle, é uma sessão de dança, e que altera totalmente a lógica das luzes fluorescentes. Luz fluorescente é um trem horroroso, que tende a drenar a cor, sugar a cor, então as luzes fluorescentes que dominam o trabalho, o espaço de trabalho, ainda sugam qualquer cor que tem ali, mas elas mudam de cores, se tornam cores, começa a usar o azul, vermelho, e a câmera passa a ser uma câmera na mão, circulando os personagens enquanto eles dançam. Isso cria uma quebra, que é uma quebra perfeita, o espectador sente, a gente nota, alguma coisa mudou aqui. Né? E isso gera uma inquietação, porque embora o padrão visual fosse extremamente sufocante, era um padrão com o qual a gente já estava acostumado. Então, quando se desvia disso, isso também gera ansiedade. Por que está acontecendo? Né? É uma série muito inteligente do ponto de vista visual, do ponto de vista de lógica narrativa, de movimento de câmera, de composição de quadro, de performance, de roteiro. Eu realmente fiquei encantado pela série. E mal posso esperar pela segunda temporada. É isso. Um grande abraço, bons filmes e boas séries.